O Lula escreveu uma coluna no New York Times, né? Até aí nada demais, o New York Times é um jornal esquerdista pra caramba, e é até engraçado que eles botam aqui a coluna dele sobre opinião e do convidado, né? Ensaio de convidados. É meio que uma coluna que vai no grupo de cota de diversidade aqui. O New York Times está comprometido em publicar artigos de diversidade para a coluna de edição e coisa e tal, então nós queremos ouvir o que você pensa e tal. Enfim, a coluna do Lula está aqui no artigo do New York Times, né? O que é triste dessa história é o Lula defender o Maduro, meu amigo. Porque o Lula dizer que o hemisfério pertence a todos nós e coisa e tal, beleza, realmente eu acho que o Trump está errando nessa política externa dele com a Groenlândia, por exemplo, uma besteira sem tamanho. Agora, que negócio é esse de defender o Maduro, Lula? O Maduro estava sacrificando a população da Venezuela, deixando o pessoal na pobreza, milhares de presos políticos nas prisões, lá tortura lá no helicoide, coisa e tal. Ai, mas não, tem que respeitar a soberania da Venezuela. Olha o absurdo que é isso. Olha a posição que o Lula se coloca para defender o Maduro. Não tem ninguém defendendo o Maduro que não seja os idiotas da extrema esquerda. Eu fico feliz que o Lula faça isso, porque é aquele negócio, a gente sabe que vai chegar na eleição aqui no Brasil, eles vão proibir de dizer que o Lula é amigo do Maduro. Mas o cara me escreve uma coisa. Ele que escreve, não, né? Os cupincha dele, né? Porque o Lula não sabe escrever nem em português, né? Ainda mais escrever em inglês, né? Os cupincha dele escreveram um negócio aqui, não, porque o absurdo dos bombardeios americanos na Venezuela e coisa e tal. Que bombardeios? Não matou nenhum civil, só matou milico e capturou o Maduro. Vamos entender esse caso aqui, que é mais um absurdo, essa posição que esse pessoal que fez o L em 2022 nos colocou aqui no Brasil, né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso e essas notícias foram sugeridas por Plantão Ursão Ancap, do Andy e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? É absurdamente patética a tentativa do PT e do Lula de dizer que não, porque o Lula é uma figura respeitada no mundo inteiro. Meu amigo, ninguém respeita o Lula. Todo mundo sabe que o Lula é um pinguço corrupto, extremamente corrupto, que sabe-se lá como voltou das profundezas da cadeia para a cadeira da presidência, só com muito dinheiro lá na mão dos escritórios lá de ministro do STF para fazer essa roda andar aí, botar o Lula de volta lá, né? Ou pelo menos ameaçar que os ministros que fazem coisa similar, corrupção similar, não seriam pegos e coisa e tal. Sabe-se como o Lula saiu dos porões das prisões brasileiras para voltar à vida pública, um absurdo, isso tinha que ser investigado, esse tipo de coisa. Mas aí o pessoal quer vender que o Lula tem a importância lá fora. Tem nada. Ninguém respeita o Lula. O máximo do pessoal tolerar o Lula, porque né, eles acham que o Lula é presidente do Brasil, não tem jeito, né? Aquele pessoal lá no Brasil fez o L em 2022, né? Sabe-se lá por quê, né? Temos que tolerar esse cara, né? E o New York Times, vocês sabem, é uma revista de extrema esquerda. Então não quer dizer absolutamente nada isso daqui, né? É lógico, a gente não vai... As revistas esquerdistas brasileiras estão aqui elogiando. Olha só que o Lula escreveu no New York Times. Então, o Lula não sabe escrever nem em português, pô. Vai escrever o quê, né? Aqui o G1, né? Todos esses folhetins de esquerda aqui no Brasil, praticamente folhetins comunistas que tem aqui no Brasil, que são essa imprensa tradicional, falando desse troço, né? E você pode imaginar que o hemisfério pertence a todos nós, né? A crítica ao Trump. E essa crítica eu concordo, o hemisfério pertence a todos nós mesmo, né? Mas o cara começa o negócio defendendo Maduro. Aqui não porque a erosão da lei internacional, que não sei que lá, que não pode. Ô Lula, vem cá, você sabe que na Segunda Guerra Mundial os americanos invadiram a Alemanha, né? A Alemanha tinha eleito Hitler, o Hitler foi eleito lá na Alemanha também, exato. Aliás, muito como Maduro, ele foi eleito e depois deu um golpe e ficou no poder lá, né? Exatamente como Maduro. E estava matando o povo alemão e outros povos em torno também. Então, como é que fica isso? Então, tem que respeitar o direito internacional, não pode entrar lá e matar o Hitler, não, pô, não pode, caramba. Enfim, o pessoal está reclamando aqui desse negócio como se lei internacional fosse justificativa para os crimes que o Maduro fazia lá na Venezuela. Como se o Maduro fosse um presidente normal. Olha o absurdo que é isso. O Lula sabe que o Maduro não ganhou a eleição. O Brasil não reconheceu a eleição da Venezuela por motivos óbvios. Não tinha como reconhecer aquela eleição, né? Realmente claramente foi fraudado aquele negócio. Ah, mas não podemos mexer. Ué, que negócio é esse? Então deixa o Maduro lá do jeito que tá. E esse é o absurdo da coisa. Sabe por que o Lula fala desse jeito?
Porque o Lula planeja a mesma coisa aqui no Brasil. Sabe por que o Lula está tão chateado com essa história? Porque o Lula quer fazer a mesma coisa aqui no Brasil. Ele quer dar um golpe porque ele sabe que ele não ganha nas urnas mais. Ele quer dar um golpe aqui no Brasil para ficar indefinidamente como ditador aqui no Brasil. Esquerdista, tal como o Maduro faz lá. É o mesmo plano do Gustavo Petro da Colômbia, que é outro que continua apoiando o Maduro do mesmo jeito, né? Defendendo, não, porque o direito internacional e soberania, não sei o que é lá. Ou seja, no final das contas, ficam trazendo essa bandeira que não tem nada a ver com nada para defender um ditador de merda que estava matando o povo, que tinha preso político, gente torturada. Caramba, ô Lula, você não tem vergonha, não? Não tem vergonha de escrever um negócio desse? Porque eu tenho certeza que o pessoal lá nos Estados Unidos, de novo, os esquerdistas radicais lá acharam lindo. Ai não, que tadinho do Maduro, o Trump tirou o Maduro de lá. Mas os venezuelanos no mundo inteiro, tanto na Venezuela quanto lá nos Estados Unidos, e qualquer pessoa sã no mundo inteiro percebe o absurdo disso. É isso que eu falo pra vocês, eu acho isso lindo pra gente. Isso aqui, eu tô fazendo esse vídeo pra elogiar o Lula. Parabéns, Lula. Continue falando essas merdas desse jeito. Porque o Lula não percebe, e essa é a grande diferença entre a direita e a esquerda, o Lula não percebe que ele tá numa bolhazinha desse tamanho. Essas besteiras que ele fala aqui, isso cai bem na bolhazinha dele lá, no pessoal que tá em volta dele ali, ó. Não, isso aí é Lula, elogio Maduro, Lula, direito internacional, soberania, soberania. Isso cai bem pra essa turminha deles lá. Mas fora disso, saiu dessa bolhazinha minúscula da esquerda, ninguém mais leva isso a sério. Todo mundo vê que o Maduro é um ditador, tinha que tirar de lá mesmo, pô. E os Estados Unidos fez uma operação cirúrgica, não teve um civil ferido lá. Ah, mas matou os milico. Pô, milico, meu amigo. Milico que ficou apoiando o ditador esse tempo todo, lamento muito. Já foi tarde. Já tá pagando os crimes lá no inferno já. Todo mundo pagando crime no inferno lá de suportar ditador, né? Então, o Lula se deu a esse papel. E eu fico muito feliz. Por isso eu tô fazendo um vídeo sobre isso. A esquerda tá tentando jogar aqui, não porque Lula bateu no Trump. Não sei, ué, mas o Lula não é amigo do Trump? Ele tá batendo no Trump agora? Que negócio é esse, né? Não ficou estranha essa coisa, né? E tá o G1 aqui também, G1, pô. Né? Se chutar o saco do Lula, quebra os dentes do G1 inteiro, né? Então, ou seja, Lula critica a ação dos Estados Unidos da Venezuela, esse hemisfério pertence a todos nós. Mas você tirou o Maduro lá da Venezuela, Lula? Não, né? Não tirou, né? Ou seja, o povo venezuelano continuou sofrendo com a sua ajuda, inclusive, que ficou dando apoio para o Maduro no final das contas, né? Então, ou seja, esse tipo de coisa é bom pra gente. Por mais que o Lula tente esconder essa ligação dele com o Maduro, esse tipo de coisa leva cada vez mais as pessoas a associarem ele ao Maduro. É verdade que matéria do New York Times aqui no Brasil não vai ter muita visualização, né? Ninguém vai ver isso daqui no Brasil, ninguém tá preocupado com o New York Times. Mas a própria esquerda está espalhando esse negócio, está colocando os vídeos aqui falando que não, que o Lula escreveu no New York Times, né? Como se o Lula tivesse escrito isso. Sério, né? Mas enfim, o ponto é esse, é uma medida errada que é tomada por um governo de extrema esquerda que não percebe o tamanho da bolha, que está uma bolha pequenininha. Essa é a grande vantagem que a direita tem sobre a esquerda. A gente sabe que está numa bolha. A gente está numa bolha, está todo mundo em bolha hoje em dia na internet, pode ter certeza. Você está acostumado a ver muito mais opiniões que concordam com a sua opinião do que opiniões contrárias a ela. Mas a verdade é que a direita, por uma série de motivos, ela acaba tendo mais impacto de opiniões esquerdistas, principalmente por causa da mídia tradicional. É inevitável que muitos jornais, muitas revistas falem, olha o caso aqui, né? Falem os pontos de vista da esquerda e você, de direita, acaba tendo acesso a esses pontos de vista. Então isso permite você ver exatamente o que o pessoal está falando. É diferente da esquerda. A esquerda se acha no plano cartesiano das ideias. Não, a gente não está em bolha, não. A gente não tá, não. É só a gente que pensa certinho. E eles veem dessa forma por quê? Porque antigamente era assim que era o esquema deles, né? Eles usavam as mídias tradicionais exatamente para espalhar a mensagem deles e realmente impunham o consenso social mais progressista, mais à esquerda no mundo. Com a informação descentralizada e distribuída, eles perderam esse tipo de coisa. E aí ficam agora nessa ideia. E isso leva eles a perder o debate. Por quê? Porque eles chegam a escrever esse tipo de coisa aqui. Lula, fica calado, meu amigo, não fala nada. Se tu não tem nada para falar nesse caso, fica quieto. É melhor do que fazer um artigo no New York Times criticando o Trump por conta do Maduro. Criticar o Trump, é lógico que o New York Times ia adorar. Qualquer coisa criticando o Trump, o New York Times adora, porque lá nos Estados Unidos, né, o pessoal lá de Nova York detesta o Trump e coisa e tal. Mas o problema é elogiar o Maduro. Pô, o Maduro é um ditador, cara. Não tem o que fazer, cara. Não tem alternativa nesse caso, né? Enfim, é isso daí, Lula. Continue assim.
Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.